Bem-vindos ao podcast do conhecimento. Hoje a gente tem uma análise que, olha, é de explodir a cabeça. Preparem-se, porque o mergulho de hoje vai mudar completamente a forma como a gente enxerga qualquer interação no dia a dia. Com certeza. Bom, para começar a gente precisa imaginar a seguinte cena, tá? Pensa num motorista. Ele tá ali com as mãos super tensas, agarradas no volante. A janela do carro tá aberta, mas tipo só uma frestinha mínima, sabe? Aquela fresta que mal passa o ar. Exato. E ele tá lá, respondendo com monossílabos super secos pro frentista do posto. Um frentista que, detalhe, tá sendo super educado, super amigável. E quem olha de fora já pensa o quê? Ah, que sujeito mal educado. Pois é, ou que o cara teve um dia péssimo no trabalho, brigou com alguém, sei lá. Mas, e aqui que a coisa fica interessante. A realidade por trás disso é fascinante. O material que a gente está analisando mostra que esse motorista não está sendo rude de propósito. Não mesmo. Na verdade, ele está reagindo a uma ameaça evolutiva que tem milhões de anos. O cérebro dele simplesmente leu os movimentos daquele frentista e cravou: perigo, predador prestes a atacar. E essa, eu diria, é a grande virada de chave do nosso mergulho profundo de hoje. Porque, assim, quando a gente olha para interações comerciais, vendas, atendimento, a gente quase nunca pensa em biologia, né? Quase nunca. A gente pensa em meta, em lucro, em técnica de venda. Exatamente. Mas o ambiente de um posto de combustíveis e aquela figura do frentista ali na pista, eles funcionam como um laboratório antropológico perfeito. É em tempo real. E a nossa missão hoje é justamente desconstruir o que é essa verdadeira anatomia de um atendimento excepcional. É separar o que é clichê do que realmente funciona, né? Isso. E mapear as 3 camadas do cérebro humano que, no fim das contas, ditam absolutamente tudo que a gente decide consumir, aceitar ou rejeitar. E olha, isso importa demais para quem nos ouve, porque seja para quem trabalha com vendas, para quem gerencia equipe, ou só para quem quer entender o porquê de tomarmos decisões tão irracionais às vezes. Esse conhecimento é ouro. Total. É biologia pura aplicada à rotina. E, bom, existe um mito gigantesco logo de cara que o nosso material de base destrói sem dono. E o mito do padrão de qualidade. Esse mesmo. É aquela ilusão muito comum no comércio de que fazer o serviço bem feito, cumprir os procedimentos sorrindo, já é o suficiente para ser classificado como excelente. O famoso limpar o para-brisa e calibrar o pneu. Exato. Só que fazer isso e dar um bom dia cordial não é excelência, gente. É só o básico que se espera. A ilusão mora em achar que o cérebro humano vai te recompensar com lealdade só porque você fez a sua obrigação. O cérebro não liga para isso. Não liga. Cumprir o dever de casa não gera surpresa, sabe? Gera só um alívio basal. Ninguém, absolutamente ninguém, chega em casa, senta para jantar e fala: Nossa, família, vocês não vão acreditar. O frentista calibrou meus pneus hoje. perfeito, ninguém faz isso. Porque é o padrão. Agora, a ausência disso A ausência que dói. dói e aciona áreas de frustração no cérebro na mesma hora. Gera um atrito imediato. Eu adoro a analogia que a gente pode fazer com uma louça suja em casa. É perfeito para ilustrar isso. Tipo, ninguém recebe aplausos ou ganha um troféu por lavar os pratos depois do jantar, certo? Com certeza não. É um mínimo para a convivência não virar um caos. Mas se a pia amanhecer entupida, cheia de gordura, com aquele monte de panela suja acumulada, nossa, o clima pesa no mesmo segundo. Pesa muito. O básico cumprido não gera festa. Mas faltar com o básico destrói a harmonia em qualquer lugar. E aí mora o abismo entre um serviço nota 7 e a excelência real. Como a gente sai desse platô da louça lavada, digamos assim? Então, o profissional precisa mudar a voz interna dele, sair do piloto automático. Ao invés de ficar se perguntando o que essa pessoa espera de mim agora, que é uma pergunta que só leva para o básico de ser rápido e educado. A resposta é sempre previsível. Exato. A pergunta de ouro, segundo as nossas fontes, passa a ser: o que essa pessoa nunca, sob nenhuma hipótese, imaginaria que eu faria por ela neste exato momento? É literalmente quebrar o roteiro mental da outra pessoa. Quebrar totalmente.
E se a gente for ver os exemplos práticos, são os detalhes que fogem do script de um posto. Porque, veja bem, ninguém encosta num posto esperando uma consultoria gratuita de segurança automotiva. É verdade, você só quer botar a gasolina e ir embora. Pois é, aí o profissional nota que as luzes de freio estão queimadas, e ele avisa o motorista discretamente antes dele pegar uma rodovia escura. Ou percebe um selo de licenciamento vencido no vidro e dá aquele toque de amigo, sabe? Para evitar uma multa. Nossa, isso salva o dia da pessoa. Salva o dia e causa uma pequena pane no cérebro. Uma pane super positiva. E a neurociência chama isso de erro de predição positivo. Erro de predição. Explica, Nayor, como isso rola quimicamente. Bom, o nosso cérebro é, na real, uma máquina viciada em prever o futuro. Ele passa o dia todo tentando adivinhar os próximos 10 segundos para economizar energia. Tá, ele quer saber o que vai acontecer para não ter que pensar. Exatamente. Aí quando a experiência real supera a previsão de um jeito totalmente inesperado... Tipo aquele exemplo fantástico do cachorro no carro. Esse exemplo é maravilhoso. O frentista vê que tem um cachorro ofegante no banco de trás e, do nada, sem ninguém pedir, ele aparece com um potinho de água fresca. Nossa, isso quebra qualquer um. Quebra porque o cérebro não só registra a água, ele libera um pico agudo de dopamina. E a dopamina atua como uma supercola de memória. É por isso que o motorista esquece o bom dia em 10 minutos, mas vai lembrar do potinho de água por anos. Agora, e fazendo meio que um papel de advogado do diabo. Vamos lá. Exigir que um ser humano passe o turno inteiro, no sol, lidando com pressão, tentando criar esses erros de predição positivos o tempo todo. Cara, isso soa como uma receita para exaustão mental total. Totalmente. O cérebro de quem está trabalhando entra em fadiga. Pois é. Então tem que ter um jeito de transformar essa surpresa num sistema, né? Sem parecer forçado, claro. E o material nos traz uma sigla para isso. Sim, a fórmula ACES. A sistematização é a única saída para manter isso constante. ACES, que quer dizer antecipe, customize, exceda e surpreenda. Bora desempacotar isso, começando por antecipar, que seria resolver a dor antes do cliente abrir a boca. Exato. Imagina que o frentista dá a volta no carro e vê que os parafusos do step estão soltos. Ele avisa o cliente e, olha o detalhe, já traz a chave para apertar na hora. Sensacional. A pessoa nem sabia que ia perder um pneu na estrada. E tinha aquele outro exemplo da cadeirinha de bebê, né? Nossa, sim. O atendente vê a cadeirinha solta no banco de trás e pede permissão, com toda a educação, para ajudar a travar o cinto direito. Ele deixa de ser um frentista e vira tipo Um guardião da família ali naquele segundo. Perfeito, um guardião. E aí a gente vai para a letra C, que é a customização. Essa exige um esforço cognitivo brutal se você não usar técnica. É a tal da memória extrema, isso é de cair o queixo. Imagina o cenário. Semana passada você resmungou que o borrifador de água do vidro estava entupido e esqueceu disso completamente. A gente sempre esquece. Aí hoje você volta e o frentista solta. Ah, a propósito, eu separei uma agulhazinha fina aqui. Quer que eu tente desentupir aquele borrifador que estava ruim? Gente, o impacto disso é assustador de bom. E é monumental porque bate de frente com uma necessidade psicológica da nossa espécie. A gente precisa desesperadamente ser visto como indivíduo. Ninguém quer ser tratado como um número de placa, né? Exato. Quando alguém mostra que estava ouvindo de verdade e lembra de um detalhe seu, a mensagem que o cérebro entende é: a minha existência importa para essa pessoa. Profundo isso. E os últimos pilares, exceder e surpreender, vão nessa mesma linha de um esforço pequeno que dá um retorno gigante. Exceder é avisar que a correia do motor está ressecada. Surpreender é ver que o motorista está bocejando de sono e levar um café forte lá da conveniência direto na janela dele. Mas aí, olha só, entra de novo o meu ceticismo. Porque, na boa, para aplicar isso tudo na velocidade que um carro encosta na bomba, a pessoa tem que ter reflexo de detetive. É o que todo mundo pensa. Sério, tem que olhar o step, o olho vermelho do motorista, o cachorro, a cadeirinha, o adesivo vencido, tudo em 2 segundos. Isso não é exigir um superpoder de observação. Seria? E a mente de fato entraria em curto se tentasse processar tudo ao mesmo tempo. Mas o truque, a sacada genial, é usar um checklist da surpresa genuína. Que é tipo um radar focado, né? Exatamente. Em vez de procurar tudo, você automatiza a visão com perguntas binárias, sim ou não. Tem criança no carro? Tem bicho? O motorista parece exausto?
Tá chovendo? São gatilhos rápidos. Muito rápidos. E a regra de ouro é: basta um único sim. Se a resposta mental foi sim, tá chovendo, a ação imediata é pegar um guarda-chuva e acompanhar o cliente até a loja. Simples assim. Não precisa fazer o café, ver o pneu e o cachorro de uma vez. Não. Apenas uma ação focada já tira aquela carga de exigência criativa das costas do profissional. Beleza. O terreno está preparadíssimo. O profissional fez o checklist, viu que o motorista está cansado e vai lá com um cafezinho criar o tal do erro de predição positivo, jorrar dopamina. Tudo perfeito no papel. Mas aí, como a gente falou lá no início, a janela do carro abre só uma frestinha. O ombro do motorista está lá na orelha de tão tenso. E para qualquer oferta ele solta um seco, não, só comum e rápido. É o balde de água fria. Toda a genialidade do método desaba se a biologia do ouvinte estiver armada. Então, a grande pergunta é, por que existe essa rejeição tão irracional e agressiva contra algo que é claramente bom para a pessoa? Para responder isso, a gente precisa cavocar dentro da nossa cabeça como se fosse um sítio arqueológico, porque o cérebro humano não é um bloco único tomando decisões lógicas. Ele foi construído em camadas sobrepostas ao longo de milhões de anos. As 3 camadas que você comentou. Isso. E para qualquer argumento de venda ou convencimento chegar na parte lógica, ele tem que passar primeiro pela portaria. E o segurança dessa portaria é o nosso cérebro reptiliano, a camada mais antiga e instintiva. Aqui é que fica muito interessante. Eu gosto de visualizar que tem um crocodilo sentadinho na base do nosso pescoço, decidindo quem entra e quem não entra. É a melhor metáfora. E o problema desse crocodilo é que ele não sabe ler, não faz conta e tá pouco se lixando para a marca da gasolina que você vende. Ele só quer saber de ficar vivo. Exato, sobrevivência física. O crocodilo passa o dia inteiro monitorando o ambiente e fazendo uma única pergunta. Isso que tá vindo na minha direção é um perigo ou é uma oportunidade? E a janela de tempo para ele decidir isso é bizarramente curta, né? Tipo uns 5 segundos de aproximação. 3 a 5 segundos. E é aí que muita abordagem comercial clássica, aquelas super enérgicas, dão um tiro no próprio pé. Porque elas disparam o alarme de predador. Nossa, me explica isso da física corporal, porque é chocante. Pensa na natureza. Como um predador ataca. Ele trava o olhar na presa, acelera e vai em linha reta. É o leão correndo atrás da zebra. Exato. Agora imagina um frentista ou um vendedor na loja saindo da posição dele, andando duro, em linha reta até você, rápido, já segurando a maquininha de cartão como se fosse uma arma. E com aquele sorriso enorme e forçado. Esse é o pior erro. O crocodilo entra em pânico. Para o sistema primitivo, mostrar os dentes sem contrair os músculos dos olhos, que é o sorriso falso, é um sinal universal de agressão entre primatas. Sério? Mostrar os dentes é ameaça? Ameaça pura. Fisiologicamente, o seu corpo de consumidor reage antes de você pensar. O ombro sobe para proteger a jugular, as mãos apertam o volante para fugir, e a boca só solta monossílabos ásperos para encerrar logo aquele pesadelo. E o coitado do vendedor acha que o cliente é que é chato. Mas tem táticas para desarmar esse crocodilo nesses primeiros segundos, não tem? Tem, e são geniais. Tudo se resume à linguagem não verbal. Ao invés de reto, faça uma aproximação fazendo uma leve curva. Na natureza, movimento curvo significa que você não está caçando. Faz sentido. Outra coisa, pare a 1 metro de distância da janela. Não invada o território de segurança e, principalmente, as mãos. Mostrar as palmas, certo. Isso, mostrar as palmas das mãos vazias é o código universal de paz. Diz assim: não trago pedras, não trago armas, sou da paz. Mas só o corpo não resolve tudo. A primeira frase que sai da boca também é crucial, né? Crucial. Se a primeira frase for "vamos botar aditivada hoje", o crocodilo acorda e morde. Ele lê isso como uma tentativa de roubar recursos. Então, o que a gente fala? A gente inicia devolvendo o controle. Fala algo neutro, comenta do calor terrível que está fazendo, pergunta como está o trânsito ou faz um elogio genuíno sobre o carro. Para o cérebro primitivo, se o ser chegou desarmado, andando em curva e fez um elogio pacífico, ele não vai te comer. Maravilhoso. O alarme desarma, o crocodilo volta a dormir tranquilo. E aí a mágica acontece. O motorista relaxa, o ombro cai, ele até desliga o motor e abre o vidro inteiro.
o caminho tá livre. Mas e agora? Com o porteiro dormindo, com quem que a gente vai falar na mente da pessoa? Aí a gente sobe de nível. A informação entra na segunda camada, o cérebro límbico. Essa é a parte mamífera, a nossa usina de emoções. E atenção, aqui tem uma regra sagrada. O cérebro límbico não faz cálculos, ele não entende ficha técnica. Mas ele é quem toma a decisão. Ele manda em tudo. Toda decisão de compra nasce nele, baseada só na busca por um estado emocional. É aqui que entra a famosa tradução emocional do produto. Porque, sendo bem técnico, gasolina aditivada é só um monte de derivado de petróleo com detergente químico. E o sistema límbico tá nem aí para química orgânica, né? Não tá nem aí. O que ele compra é a paz de espírito. Ele compra a garantia de que o carro não vai quebrar no meio de uma serra de noite chovendo com os filhos no banco de trás. Nossa, ou no caso da lavagem ou cristalização da pintura. A pessoa não compra a cera. Não, ela compra a vaidade. Ela compra o orgulho de parar o carro brilhando e o vizinho ficar babando. O produto é sempre um veículo de transporte para uma emoção do futuro. E o material pontua 5 gatilhos específicos para acender esse límbico. Me fala deles. Vamos lá. O primeiro é fortíssimo. A proteção ou medo de perder. A biologia nos fez sentir muito mais dor em perder do que alegria em ganhar algo igual. Então, você não promete 10% a mais de potência. Você pinta o cenário do pesadelo. Exato. Imagina ficar na mão no meio da chuva e pagar uma fortuna para o guincho. O límbico pira de medo e aceita a prevenção. O segundo gatilho seria essa vaidade e status que a gente falou, de elogiar o carro, né? Isso. O terceiro é o alívio da dor. É validar aquela frustração de alguém que já gastou rios de dinheiro limpando o bico injetor no passado. Uhum. E o quarto é um clássico humano. Pertencimento. O efeito manada. Perfeito. Se você disser, os taxistas daqui só usam esse produto, o límbico relaxa na hora. Porque se o bando tá fazendo e tá vivo, então é seguro seguir o bando. Claro, o macaco segue os outros macacos. E o quinto é o prazer imediato. É o cheiro do cafezinho fresquinho. Agora, tem uma ferramenta de linguagem que eu achei fantástica nas fontes, que funciona como um atalho para esses gatilhos. O uso da palavra imagine. Por que pedir para a pessoa imaginar é tão poderoso? Porque para o cérebro, imaginar é quase como viver a coisa. Estudos com ressonância mostram que quando você imagina uma cena com detalhes, as áreas sensoriais acendem como se estivesse acontecendo de verdade. Uau! Então quando o frentista pergunta, sabe quando o carro perde a força na subida e o motor grita, ele está fazendo a pessoa sentir aquele estresse de novo. Na mesma hora. E aí ele joga a âncora do futuro. Imagina pesar leve e o motor responder macio com força total. O cérebro saliva por aquele alívio e a venda acontece ali, na emoção. O límbico já comprou. Ele está apaixonado pela ideia. Totalmente comprometido. É como se a emoção tivesse acabado de cometer uma irresponsabilidade financeira maravilhosa. Mas a venda ainda não acabou, né? Porque a razão vai acordar uma hora ou outra. Vai. E se o desejo emocional não tiver uma boa justificativa, ele vai ser cancelado no tribunal da nossa própria consciência. E para se defender, o sistema límbico chama o advogado de defesa dele, o neocórtex. O neocórtex é a terceira e última camada, o nosso juiz racional. Ele é novo, espesso, domina a linguagem, matemática e controla o bolso. A função dele é nos impedir de gastar energia em recursos à toa. Ele é o auditor. E aqui, meus amigos, é onde a maioria das vendas morre na praia. Fatalmente. Porque o vendedor comete o erro bizarro de começar a conversa falando com o advogado de defesa. Isso. O cara chega despejando número, jargão ou dizendo que custa 30 centavos a mais por litro. O neocórtex, que é um poço de frieza, faz a conta, vê que é mais caro e decreta. Aquela frase que arrepia qualquer vendedor. Vou dar uma pensadinha e volto depois. É o atestado de óbito da venda. Lógica pura, sem emoção prévia, gera paralisia. Você precisa seguir a ordem biológica. Primeiro acalma o crocodilo, emociona o límbico e só então você dá argumentos para o advogado neocórtex justificar a compra que o coração já quer fazer. E como a gente municia esse advogado na prática? Convertendo a lógica. Os tais 30 centavos viram abstração. Você precisa tangibilizar. Você diz assim, olha,
A diferença hoje, para encher com a aditivada, dá o preço de um café expresso. E por esse cafezinho, você evita gastar uns R$ 300 na oficina mês que vem. Ah, o cérebro faz essa conta muito rápido. R$ 10 contra 300. É óbvio. É o argumento perfeito para o advogado de defesa aprovar. A razão chancela a emoção e o cartão passa. Sensacional. Mas e o pós-compra? Porque a bomba de combustível desliga, a pessoa paga e do nada bate aquela voz chata na cabeça. Será que eu fui enrolado? Precisava mesmo gastar isso? O famoso remorso do comprador. Se não for desarmado ali, a pessoa não volta nunca mais. O profissional tem que selar a interação, validando o cliente racionalmente. Falando algo do tipo, você fez a melhor escolha. Exatamente. Dizer, sua escolha foi corretíssima. A maioria dos nossos clientes de frota faz isso para dobrar a vida útil do motor. Esse reforço externo final cimenta a lógica e afasta qualquer culpa. A experiência é guardada como uma decisão inteligente e não como um gasto imposto. Gente, analisando toda essa engenharia por trás do balcão, fica cristalino que o atendimento inesquecível não é sobre sorrir forçado ou bajular. É a arte pura da influência invisível. E ela só existe quando a gente obedece à ordem natural das coisas. Tentar jogar dado lógico num cérebro que está se sentindo ameaçado é igual tentar botar telhado na casa antes de fazer as fundações. Cai tudo. Primeiro, a gente neutraliza o crocodilo com o corpo. Depois, puxa o desejo pela emoção. E, por último, entrega a conta matemática para o neocórtex assinar. Quando a gente entende isso, a gente para de levar para o lado pessoal. Se alguém cruza o braço para você ou rejeita a sua ideia de cara, não é um ataque contra você. É só o cérebro primitivo gritando por segurança. Aí você recua, desarma e depois avança. E essa percepção nos traz a um ponto vital para a gente encerrar o nosso mergulho de hoje com a cabeça fervendo. A gente usou o posto de gasolina como exemplo prático o tempo todo, mas a arquitetura cerebral que escolhe gasolina é a mesmíssima estrutura biológica que a gente usa para tudo na vida. Para rigorosamente tudo. O cérebro humano é o mesmo em qualquer cenário. Então, para quem está ouvindo, imaginem um impacto brutal de usar essa exata mesma sequência. Primeiro garantir segurança física e psicológica, depois despertar uma conexão emocional e só no final trazer dados racionais. Imagina usar isso para resolver uma briga pesada no relacionamento em casa. Ou para convencer uma equipe inteira, que está super resistente no escritório, a adotar uma ferramenta nova. Você desarma o medo primeiro, mostra a dor resolvida e só depois mostra a planilha de eficiência. Exatamente, os cenários mudam, as roupas mudam, mas os botões de controle que operam a natureza humana, esses continuam iguaizinhos desde os tempos das cavernas. Pensem muito sobre isso nas próximas conversas que vocês tiverem. Com certeza, vão enxergar crocodilos e advogados em todo lugar agora. Pois é. A gente fica por aqui, muito obrigado por nos acompanharem e nos encontramos no nosso próximo Mergulho Profundo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal!